Fala galera, beleza? Aqui é o Dan Silva do canal do Severino Pinto e do canal Sorriso. Tô aqui para pedir para você para se inscrever aí no canal do Diácono Wellington. Se inscreve e ativa o sininho de notificações, beleza? Um forte abraço, tamo junto! Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Tá contando. Livro de Romanos, o capítulo 13, perdão, o capítulo 14 e o versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo, na fé recebei-o, não em contendas sobre dúvida, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco comer legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Amém, igreja? Amém. Eu estava aqui assentado e Deus me deu essa palavra agora. Mas eu falei em pensamento, eu falei, mas Senhor, eu vou falar o que, Senhor, sobre essa palavra? Que eu nunca estudei. Mas Deus vai me dar entendimento e sabedoria para que eu venha falar aquilo que não seja de mim, mas sim dele. Aleluia. Aqui está dizendo que nós não devemos julgar o nosso irmão. Aleluia. O irmão que esteja fraco na fé. Nós nunca devemos julgar ele, nem pela aparência. Se chegar o irmão para nós e falar: irmão, pastor, missionária, obreiro, eu estou fraco na fé, ora por mim, me ajuda, aleluia. Mas se nós ficar com contendas ou escândalos, aleluia, eis que nós vamos dar conta no juízo final, aleluia. A Bíblia vai dizer que nós não devemos julgar aquele que não come, e nós não devemos julgar aquilo que come, aleluia. Porque tudo, aleluia, é de Deus. O que a gente come, aleluia, de bom, porque se for ruim é do Satanás. Então, igreja, nós nunca devemos julgar o nosso irmão e nem se engrandecer, porque ele chegou para nós, para que nós venhamos orar por ele, porque está fraco na fé. A Bíblia vai dizer que nós temos que, aleluia, que ajudar o nosso próximo. Temos que amar o próximo como a nós mesmos. Por quê? Aleluia, porque esse é o mandamento do Senhor Jesus. Porém, se a gente ficar se engrandecendo, se gloriando com a derrota desse irmão, como é que nós vamos subir para a glória? É verdade. Eis que a gente vamos entrar no mesmo céu, no mesmo reino, e com aquele irmão que nós temos raiva ou ódio ou alguma coisa, aleluia, que não seja agradável aos olhos de Deus, aleluia. Como é que nós vamos entrar no céu? Nós estamos, aleluia, em conflito com aquele irmão, aleluia, em uma união, aleluia, inseparável, para que a gente não venha falar com ele, nem ele conosco. E se nós falar, aleluia, pode ser de frente a frente, mas pelas costas está esfaqueando. Mesmo assim é pecado, porque a Bíblia vai dizer que a gente não devemos julgar para que não sejamos julgados. Aleluia. Mais adiante, aqui no versículo
5 quer dizer assim: um faz diferença entre dia e dia, mais outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz o que come. Para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Tá vendo, igreja? Aleluia. Glória a Mesmo Deus, aquele aleluia, que não come, que está passando necessidade, aleluia, material e espiritualmente, ele não reclama, aleluia. Ele dá graças a Deus. A mesma coisa é aquele que come. Ele ainda dá graças a Deus, mas muitas das vezes o que come não dá graças a Deus. Por exemplo, se nós estamos aqui na casa do Senhor, aleluia, e estamos ouvindo uma palavra que Deus repassou para o pregador ou para o pastor, aleluia, que vem para cá para frente para ler a mensagem e explicar o que significa, aleluia, glória a Deus. Isso aí é se alimentando da palavra. Mas nós nunca devemos, aleluia, ignorar o que come, aleluia. Por quê? O que eu estou comendo, o que você está comendo nessa noite é a palavra de Deus, aleluia. Como assim comer a palavra de Deus, aleluia? Ler, guardar no seu coração e praticar. Não é arrancar a folha da Bíblia e comer. Não. É só ler, aleluia, e praticar e meditar. Porém, quando chegar, o dia pode ser hoje ou amanhã, ou a depois, vai chegar um ímpio para mim, para você, e falar assim: qual foi o texto que você escutou ontem na igreja, ou semana retrasada, ou semana passada? E se você não estiver ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, você vai dizer: ai irmã, eu esqueci. É porque você não estava ligado na videira verdadeira. Então, igreja, nós nunca devemos questionar ou ignorar o que come, aleluia, porque se nós estamos aqui comendo a palavra do Senhor, aleluia, nós não devemos ignorar, mesmo se for palavra de repreensão para nós. Nós temos que se consertar, porque a palavra de Deus significa conserto para mim e para a sua vida. Aleluia. Será que eu preciso de conserto? Preciso sim. Até você precisa de conserto. Não vá pensando que só porque você vem para a casa do Senhor, só porque você vem para a casa do Senhor, você está liberto, não. Nós estamos, aleluia, trabalhando para uma santificação. Nós não somos, aleluia, verdadeiramente santificados, não. Por que, igreja? Porque no texto vai dizer, aleluia, que a gente temos que orar para que não caia, aleluia. Porque para aqueles que estão caídos, nós não devemos ignorar. Nós não devemos, aleluia, dizer: ah, esse não era o bom pregador, esse não era o que cantava na igreja, esse não era o que orava, esse não era o que jejuava. E porque está passando nessa situação? Porque está passando por isso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós não devemos questionar ou reclamar, não. Nós temos que orar pelaquela pessoa, não falar mal, não dizer tudo que sai da boca. Porque se nós pensar, Deus já conhece o nosso pensamento e o que nós vamos dizer. Mas antes de nós dizer, Deus já sabe. Mas se nós pensar algo, seja mal ou seja bom, o Satanás não vai saber o que é. Mas se nós falar dessa boca para fora, eis que Satanás vai saber o que é, e ele vai
nos acusar. Ele vai levantar, aleluia, calúnia contra mim e contra você. Porém, se nós pensarmos no nosso irmão, seja bom, seja mal, se ajoelhe e ore, porque tudo que nós estamos, aleluia, vivendo, tudo que nós estamos praticando, tudo que nós estamos, aleluia, fazendo, num grande dia, tudo isso vai ser cobrado no juízo final. A Bíblia aqui mais adiante vai dizer que toda língua se confessará e todo joelho se dobrará perante o Senhor. Então não existe ninguém maior do que ninguém, não. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Aleluia. E no grande dia, todos nós vamos se dobrar o joelho perante ao Senhor Jesus Cristo e confessar todos os nossos pecados. Mesmo se nós falar, Senhor, eu nunca fiz nada de mal. Mas quando Jesus abrir o primeiro selo até o 7º selo, aleluia, do livro, ali vai mostrar o que nós fizemos no passado, o que nós estamos fazendo no presente. E se Jesus abrir o livro da vida e não encontrar o meu nome nem o seu no livro, aleluia, nós vamos para o fogo eterno, que se chama inferno, aonde o bicho nunca morre, aleluia. Mas lá Satanás vai dizer assim: ah, tu não pregava o evangelho de Jesus Cristo, porque tu está aqui passando por essa situação que nunca vai ter volta mais para voltar para o reino de Deus. Porque tu está passando por essa situação? Porque tu está passando por essa situação? Tu não pregava o evangelho, agora se defende. Aleluia. É isso que Satanás vai dizer para mim e para você. E nós vamos clamar o Senhor Jesus, mas já vai ser tarde. Por quê? Porque quando nós, aleluia, julga o nosso irmão pela aparência, aleluia, julga o nosso irmão porque ele está fraco na fé, e a gente não dá uma palavra de ânimo, só vai criticar, só faz murmurar, só faz contender com aquela pessoa, como é que Deus vai operar numa pessoa desse jeito? É difícil dar glória com uma palavra dessa, né, igreja? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os dias de hoje que nós estamos passando. Eu não pensava em pregar esse evangelho. Eu nunca li essa passagem, na verdade. Mas Deus está me dando entendimento e sabedoria para falar nesse lugar. Aleluia. Quero dizer para você que no juízo final vai ter uma separação. Como assim uma separação? Ovelha para cá, bode para lá. Aleluia. Por quê? Aleluia. Os bodes vão ser, aleluia, justificados, vão ser, aleluia, julgados pelos atos que cometeram. Também a ovelha vai entrar no grande juízo final para ver as coisas boas ou as coisas más que eles já fizeram. Porém, se essas pessoas não fizerem a vontade do Senhor aqui nessa terra, aleluia, se essas pessoas não fizeram o íntimo do Senhor, não pregou o evangelho, só ficou murmurando, só ficou questionando o nome do Senhor perante as provas, diante das tribulações, aleluia, tudo isso vai estar escrito lá no livro da vida, e está escrito, aleluia. Porém, Deus, no livro de Tiago, Apocalipse, se eu não me engano, só esqueci o versículo, que na grande tribulação, quando a igreja for arrebatada dessa terra, aleluia, eis que o anticristo virá. Agora, por que o anticristo não veio? Porque a igreja ainda não foi arrebatada. Aleluia, porque quando a igreja for arrebatada, eis que vai vir o anticristo. E aqueles que ficarem, aleluia, vão passar pela grande tribulação. Mas a Bíblia vai dizer que se a gente guardar a palavra do Senhor Jesus, mesmo com pouca força que nós tivermos, Jesus nos guardará da grande tribulação que está por vir. Aleluia, Jesus nos guardará da grande tribulação que está por vir, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que o Satanás vai escolher uma mulher
para gerar o anticristo na terra. Aleluia. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso que nós temos que estar em vigilância. E esse anticristo vai enganar muitos, dizendo que é o Cristo. É bem provável que na Bíblia diz que o nome dele é Emmanuel Macron. Porque o que significa Emmanuel? Deus conosco. Por isso que ele colocou Emmanuel e no final Macron. Aleluia. Por quê? Quando o anticristo vier reinar sobre essa terra, ele vai enganar a muito dizendo que é o Cristo, que é o Salvador. Mas vai chegar um certo dia, um certo momento, que essa palavra que está aqui na Bíblia, essa palavra que está aqui nessa Bíblia, vai desaparecer do livro. Aqui vai ficar tudo no branco. Não vai ter versículo por versículo, nem parábola por parábola. Aleluia, nem parábola por parábola. Porque muitos vão correr atrás do Evangelho de Cristo e não vão encontrar. Aleluia. Por quê? Porque já havia sumido. E se nós não estivermos com o versículo guardado em nossa mente, nós vamos ser confundidos. Aleluia. Porém ali o anticristo vai dizer: eu sou o Cristo, o seu Salvador, o seu Libertador. Porém, se nós vier der ouvido, aleluia, eis que nós vamos descer junto com esse anticristo, nós vamos ser salvos não. E a Bíblia vai dizer que nós vamos ser obrigados, aleluia, a usar o chip. Os que ficarem aqui nessa terra vai ser obrigado a usar o chip do anticristo. Por quê? Porque para nós comprar algo, ou tirar currículo para trabalhar ou resolver algumas coisas, nós temos que resolver com dinheiro ou com cartão de crédito. Mas quando o anticristo vier nessa terra, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Todo mundo que não estiver com a marca da besta, aleluia, não vai poder comprar, nem vai poder vender, nem vai poder negociar e nem vai poder se alimentar. E agora? Aí eu quero ver os verdadeiros crentes quando chegar essa grande tribulação, aleluia. Aí eu quero ver quem é o verdadeiro crente e quem não é, aleluia. Então, igreja, no grande dia, no juízo final, Jesus vai dizer: o que foi que tu fizeste para mim aqui lá na terra? O que foi que tu fez para mim lá naquela terra? Tu pregou meu evangelho? Tu levantaste em meu nome, aleluia, morto espiritualmente, o povo morto espiritualmente, aqueles que não querem servir a mim, tu fosse lá e pregasse o evangelho, aleluia. Porém, igreja, se nós falar não, ou se nós ficar calado, pastor Paulo, mas se nós ficar calado, aleluia, nós não devemos mentir, dizer: Senhor, eu preguei o teu evangelho, eu fiz a tua obra ao dedinho, aleluia. No céu não entra de todo jeito não, igreja. Só entra aquele que é lavado e remido do sangue do Cordeiro. Porém, se nós falar, aleluia, que somos crentes, como o pastor Paulo aqui falou, aleluia, para nós falar que somos crentes, nós temos que ter, aleluia, bons frutos. Temos que ter bom fruto. O que é bom fruto? É bom testemunho. Porém, se a gente ficar, aleluia, dizendo que é crente e não demonstrando a ação de crente, aleluia, como é que nosso vizinho vai aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida? Como é que nossa família vai aceitar Jesus como único e Salvador da vida deles, se a gente não demonstra, se a gente não dá testemunho de crente? Aleluia. Então, igreja, nós temos, aleluia, que demonstrar, nós temos que mostrar que nós temos testemunho de crente. E nós não devemos se apresentar, dizer que é crente. É o Espírito Santo de Jesus que apresenta a nós, ao povo.
seja justo ou seja ímpio. Mas nós vamos ser apresentados. Não precisa falar se nós somos crentes ou não. Quem vai nos apresentar é o Senhor Jesus. Então, igreja, no grande dia do juízo final, aleluia, eis que vai se abrir os 7 selos de tudo que nós já fizemos por essa terra. Mas, se Deus abrir o livro da vida e não encontrar o meu nome nem o seu lá, nós vamos para o inferno. Nós vamos ser atormentados para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porém, Aleluia, Jesus. nós temos que procurar fazer, aleluia, o bem. Nós temos que andar em retidão com o Senhor Jesus. Por quê? Glória. Porque se Jesus, aleluia, mostrou bondade para aquele povo aqui na terra, se Jesus mostrou bondade para os escribas e os fariseus, se Jesus repreendia os escribas e os fariseus que estavam, aleluia, criticando o Senhor Jesus, ali, aleluia, Jesus repreendia. A Bíblia vai dizer que no templo do Senhor Jesus estava tendo um comércio. Todo mundo comprava, vendia, trocava e negociava. Mas quando Jesus chegou lá naquele templo, quando ele estava observando que na sua casa estava servindo de comércio com aquele povo, eis que Jesus tirou a sua cinta e chicoteou todo aquele povo que estava ali vendendo e negociando. Então, aleluia, nós não devemos fazer a casa do Senhor de comércio. Aleluia, eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, que nós não devemos fazer a casa do Senhor Jesus de comércio, não. Nós temos que pregar a palavra, louvar o Senhor Jesus, contar testemunho e falar aquilo que Jesus fez em nossa vida, e Ele ainda há de fazer porque Ele é Deus. Aleluia. Se nós falar que Jesus nos libertou, que Jesus não tirou lá do lamaçal do pecado e pôs um novo cântico em nossa boca, que nos deu entendimento e sabedoria para falar do seu amor, que nos deu, aleluia, autoridade para expulsar demônios no nome dele, que nos deu autoridade, aleluia, para curar enfermos, aleijados, ressuscitar mortos no nome dele, aleluia. Aí sim é testemunho. Porém, se nós falar, aleluia, algo que venha desagradar ao Senhor Jesus, isso já não é testemunho. Isso é fofoca, é contenda. Aleluia. Porém, quero dizer para você nessa noite que nós temos que levantar aquele que está caído. Não dá mais pancada para que aquela pessoa venha morrer espiritualmente logo de uma vez. Que nunca venha deixar de saber que Jesus existe. Que venha deixar de saber que Jesus existe. Que Jesus existe, aleluia. Mesmo se nós tentar matar aquele irmão espiritualmente, aleluia, nós vamos pagar aquilo no juízo final. Então, igreja, a Bíblia vai dizer que aquele que está em pé, ore para que não caia. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que cada um de nós somos falhos e que nós vamos cair. Porém, se a gente ficar, aleluia, humilhando aquele irmão ou aquela irmã, aleluia, e dizer que ela está em pecado, que ele está em pecado, que para ele e para ela não há solução, que para ele e para ela não há mais jeito, aleluia, essa pessoa vai enfraquecer mais espiritualmente na fé. Por quê? Porque ela vai colocar em sua cabeça que o Senhor Jesus Cristo não está mais nem aí para ela, para essa pessoa. Então, igreja, nós temos que levantar aquele que está caído, levantar aqueles que não têm mais esperança de estar aqui na casa do Senhor. Eis que muitos queriam estar aqui nessa noite, mas não pode, porque está sendo escravizado por Satanás.
Então, igreja, para essas pessoas nós temos que correr atrás. Nós temos que pregar o evangelho para aquelas pessoas que está caída, fraca e oprimida. Porém, se nós, aleluia, dizer uma palavra que desanime aquela pessoa, aleluia, como é que nós vamos chegar ao reino dos céus? Aleluia. Como é que nós vamos chegar, aleluia, aos pés do Senhor Jesus Cristo com um testemunho desse? Aleluia. Então, igreja, nós temos que levantar aquele que está caído. Nós temos que dar uma palavra de bom ânimo para aquelas pessoas que não têm mais esperança de aceitar o Senhor Jesus novamente. Porque alguma pessoa já havia o derrubado na fé, o matado na fé. Aleluia. Essa morte espiritualmente é pior do que uma bala de revólver. Aleluia. Por quê? Porque uma bala de revólver atira várias vezes, mas só com uma palavra que nós disser mata o crente, mata o cristão. Se essa palavra vier para o afrontar, o amedrontar, essa palavra aleluia, essa palavra que não tem ânimo, que não tem, aleluia, convicção, que não tem, aleluia, a palavra do Senhor Jesus nela, essa pessoa vai morrer espiritualmente. Por quê? Porque essa pessoa olha para nós e fala assim: eu queria ser crente, mas como fulano e ciclano e beltrano eu não quero ser não, prefiro estar no mundo. Então, igreja, nós temos que demonstrar bom testemunho, porque a Bíblia fala que toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada ao fogo. Porém, todo aquele que der fruto, Deus a limpa para que venha dar mais fruto. Mas se nós, aleluia, não der fruto, Deus nos cortará pela raiz e nos jogará no fogo, para que nós vamos ser consumidos pelo fogo do inferno. Então, igreja, nós devemos ter bons frutos. Como assim bons frutos? É bom testemunho. Se nós somos crentes, servos do Deus Altíssimo, e estamos, aleluia, com hipocrisia, se estamos, aleluia, com rebeldia, se estamos, aleluia, com raiva de algum irmão, nós temos que se arrepender ainda hoje ou agora. Porque Jesus pode raiar das nuvens e voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Então, igreja, nós nunca devemos reclamar daquilo que come ou deixarmos de comer. Mesmo um mendigo estando com fome, ele ainda agradece, graças a Deus. E a gente que come, muitas das vezes, nós não agradece. Vamos supor, se nós estamos comendo um peixe e uma espinha desse tamanho entra na nossa garganta e fica. Por quê? Porque não agradeceu ao Senhor Jesus pelo alimento. Porque não agradeceu ao Senhor Jesus porque esse alimento chegou em nossa mesa. Por isso que nós se engasga e nós chegamos até o ponto de ceifar nossa própria vida. Porque nós estamos com rebeldia com o Senhor Jesus. Porque nós estamos, aleluia, deixando de agradecer pelo dia que já passou e pela noite que nós estamos. Aleluia. Então, igreja, quero dizer para você nessa noite que nós não devemos julgar o irmão pela aparência, não. Nós temos que levantar ele para que ele não caia. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade no santo de Jesus. Aplauda Jesus porque ele merece.